Olá, eu sou Daniel Mittelbach e você está assistindo ao Repercute Paraná, uma iniciativa da Central Única dos Trabalhadores para levar até a sua casa aquilo que você não vê na programação convencional. O nosso programa de hoje irá tratar dos trabalhos da Comissão da Verdade. Para falar desse tema, contamos aqui com a presença do nosso vice-presidente da CUT Paraná, Márcio Killer, e também com a membro da Comissão Estadual da Verdade, Ivete Caribé da Rocha. Ivete, Márcio, muito bem-vindos ao Repercute. Obrigado. Bom, para falar um pouco, do que está acontecendo, Márcio, você já esteve aqui com a gente recentemente, falando aí do início dos trabalhos. Como é que estão hoje os trabalhos da Comissão Estadual da Verdade? O que vocês estão fazendo? Então, a lei estadual que criou a Comissão Estadual da Verdade, ela data de novembro, mas a comissão, ela de fato tomou posse numa reunião com o governador no dia 4 de abril, né? E de lá para cá se passaram 4 meses e a gente teve uma agenda de atividades muito extensa, né? Por 2 motivos. Primeiro, porque há uma pressão social de grupos organizados que querem restabelecer a verdade a partir da perspectiva ou dos mortos, ou dos desaparecidos políticos, ou dos grupos que são contra a tortura. Então, há um acompanhamento social muito grande dos trabalhos da Comissão Estadual da Verdade. Mas, adiante disso, a gente também estabeleceu uma agenda positiva no sentido de dar conta das demandas que a comissão tem, que ela se dá basicamente em buscar o que aconteceu, levantar documentos, história oral, através das oitivas que nós temos feito. Então, assim, nesses 4 meses a gente tem tido uma agenda lotada e, pelo que se referencia, a Comissão Estadual da Verdade do Paraná é uma das mais ativas do Brasil hoje, das que estão constituídas, né? Muitas comissões ainda estão se constituindo, outras ainda trabalham na informalidade, não foram reconhecidas pelos seus estados, mas têm essa prerrogativa de serem reconhecidas num curto espaço de tempo, né? A gente hoje, de conhecimento de comissões estaduais, a gente sabe que tem aqui no Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Santa Catarina, no Rio, que se formou agora, faz pouco tempo, inclusive uma das assessoras da Comissão Nacional da Verdade, que assumiu lá, que é a Nadine Borges, que assumiu também a Comissão Estadual da Verdade do Rio. E isso tem, conforme vão surgindo novas comissões estaduais, vai fortalecendo esse núcleo que dá sustentação e apoio à Comissão Nacional da Verdade, né? Então a gente tem tido aí diversas atividades, diversas reuniões no sentido de movimentar os comitês que trabalham por suas causas específicas, né? Nós temos comitê de mortos desaparecidos, comitês de tortura nunca mais, então que estão sempre em contato conosco, sempre fazendo essa relação direta no sentido de potencializar o papel. E aí, assim, a gente vai falar um pouco mais, mas a gente tem jogado peso em duas questões fundamentais. As oitivas, que são fundamentais para que a gente possa saber a partir dos familiares daqueles que ou tombaram, ou que já não estão mais entre nós, mas tombaram depois do processo de ditadura militar, ou aqueles que tombaram durante a ditadura militar, saber dos parentes qual foi de fato o verdadeiro reflexo que retirar esses militantes do seu convívio social, através de isolamento no cárcere, qual foi a consequência que teve para esses familiares, né? Então, essa oitiva, elas se revestem de um papel muito importante para a Comissão Estadual da Verdade, né? E a gente tem jogado peso. As nossas reuniões acontecem todas as quintas-feiras no Palácio, são abertas, e acontecem todas as quintas-feiras no Palácio Iguaçu. E no mesmo dia à tarde, na mesma quinta-feira à tarde, a gente tem as oitivas que também são abertas para quem tem interesse, de ouvir um pouco o relato dos familiares ou dos próprios envolvidos, né? A gente tem trazido aí diversos depoimentos de pessoas que participaram. Também para perguntas do auditório, do público. Então é importante porque às vezes tem um familiar presente e ele pode até fazer perguntas que
vão melhorar aquele depoimento e trazer novos fatos, às vezes que desconhecidos em livros e no material pesquisado, né? Nessa última semana agora, Ivete, a gente teve, também foi uma semana importante, né, para a comissão, com a passagem aí da caravana da anistia por Curitiba. Qual que você acha que foi o legado deixado por essa passagem, as principais atividades, né? O que aconteceu nessa semana? Essa semana foi uma semana muito importante, porque em conjunto com a Semana do Advogado, a OAB trouxe o juiz Baltazar Garzón, da Espanha, né, que foi o juiz que conseguiu fazer a prisão do Pinochet, aquela vez na Inglaterra e tudo, e que tem um conhecimento de todo o histórico das ditaduras na América Latina. Ele acompanha até hoje muito. Hoje ele é um juiz aposentado, foi muito perseguido em razão dessa atuação dele, né? Mas é uma sumidade para nós, foi muito importante a palestra dele e de um juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é um brasileiro, e que trouxe muitos casos, inclusive o último caso aí do julgamento do Brasil, no caso da guerrilha do Araguaia, que ainda não foi cumprido pelo Brasil, e depois os próprios membros da Comissão de Anistia, o Paulo Abrão, a doutora Sueli Belato, que também faz parte de uma comissão da verdade em El Salvador, junto com a Carol Proner, enfim. Nós tivemos, assim, palestras importantíssimas e a Comissão de Anistia fez ainda 8 julgamentos aqui, né? Julgamentos públicos lá na OAB, e tivemos, assim, como marca mesmo registrada, a inauguração do monumento às vítimas da ditadura na Praça Rui Barbosa, que realmente ficou belíssimo. E assim é um orgulho para todos nós que tenha sido naquele local, um local histórico, simbólico, que ali era o quartel militar que mais torturou pessoas aqui do Paraná e pessoas que daqui iam até para São Paulo, novamente em sessões de tortura lá no DOI-CODE. Então, é um local muito expressivo, né? E tinha um público muito bom, um local bastante visível. Então, isso é importante, porque é o que nós queremos, dar visibilidade a essa história, né? Eu acho que, como legado dessa 72ª caravana, além do monumento, eu acho que a grade de programação que a caravana constituiu junto com a Comissão Estadual da Verdade, junto com o Fórum Paranaense de Resgate e Memória, Verdade, Memória e Justiça do Paraná, né, a gente construiu uma programação muito boa, que vai desde essas personalidades que foram trazidas, que a Ivete citou, né, além de atividades como o debate que aconteceu com o filho do Carlos Marighella, o Carlos Augusto Marighella Filho, que foi a sessão de Cinema pela Verdade, né, a apresentação do filme do Carlos Marighella, feito por uma sobrinha dele, né, que é a Isabelle, agora me fugiu o nome, mas é uma das sobrinhas dele, que reconta o filme na perspectiva da presença dele, né, como que era a presença entre os familiares, né, e depois o depoimento do Carlos, do filho, nos perpassa essa imagem do Carlos Marighella como um herói nacional, mas também como uma figura humana, como um poeta, né? Tanto é que em determinado momento do debate que nós tivemos, alguém fala, olha, eu estou estudando o mini manual do revolucionário, né? E queria saber em que perspectiva foi feito, porque hoje ele é usado em diversos lugares do mundo, né? E queria saber em que perspectiva foi feito. E a resposta que o filho do Marighella nos dá é uma resposta que foi muito legal, que ele diz o seguinte, olha, o mini manual do revolucionário foi escrito por um poeta, que só queria o direito de falar, de ter voz ativa na sociedade, de restabelecer a democracia. Então, acho que esses momentos
que interagiu com o público, que trouxe a juventude para discutir e para saber um pouco mais sobre a vida desses que tombaram, né, a exemplo do Carlos Marighella, e esse conjunto de atividades, a própria discussão que a OAB também fez com relação à revisão de lei de anistia, que a gente tem feito uma discussão nessa perspectiva. Porque a lei de anistia ela é decretada em 1979, ainda em pleno golpe militar. Sim. Então é uma lei que ela é feita de uma forma imposta, unilateral, né? ela é imposta. Né? E isso traz suas consequências, porque parece que colocou uma pedra em cima do assunto. Olha, então tá aqui, tá todo mundo anistiado, fica dessa forma, né? E a gente entende que os crimes de lesa humanidade, eles não podem prescrever. Eles têm que ser apurados para que a gente... para que as pessoas saibam, né, o que aconteceu, para que nunca mais aconteça. Então isso é fundamental. Nós, na verdade, sim, nós temos visto, inclusive, não só aqui, né, mas falando até da Comissão da Verdade em âmbito nacional, um esforço muito grande, não só em trazer, né, esses fatos à tona também, mas em reavivar, né, a memória das pessoas, fazer com que fatos como esses não caiam, de fato, no esquecimento. Mas também contar essa história, né, para uma nova geração que está vindo aí, uma geração, uma juventude que não viveu esse período. E recentemente a gente teve, inclusive, aquela a sessão simbólica aí na Câmara Federal, restabelecendo os mandatos que foram cassados do PCB, né, do próprio Carlos Marighella, Jorge Amado, entre outros. Qual a importância disso para esse movimento da Comissão da Verdade? Então, isso é muito importante. Eu só queria concluir a questão do legado. Assim, essa é a segunda caravana da anistia, pelo menos que eu tenho conhecimento. Terceira. Terceira que vem ao que eu Paraná. participo. A anterior já deixou um bom legado, que foi o Museu do Percurso, que nós inauguramos e se estabelece 11 pontos aonde foram focos de tortura ou de repressão, né, ou de resistência ao movimento de ditadura. Então, acho que nesse aspecto, sempre com ações concatenadas entre a Comissão da Verdade, na anterior ainda sobre a regência do Fórum Estadual, né? Mas eu acho que sempre procura destacar essa perspectiva histórica, né? Para lembrança, para que as pessoas conheçam, para que as pessoas saibam o que aconteceu. Com relação ao restabelecimento dos mandatos comunistas, eu acho que é um fato muito importante que a mídia convencional não deu o espaço que cabia, até porque, enfim, tem seus interesses, mas eu acredito que esse restabelecimento simbólico dos mandatos comunistas, eles nos remetem a duas análises principais. Primeiro, para se aprofundar e entender melhor o recorte que está sendo dado pela Comissão Nacional da Verdade. Sim. Porque muitos grupos organizados, e como a gente falou, a comissão, os comitês têm a sua dinâmica, querem respostas rápidas para os problemas que lhe afligem. As famílias que têm seus parentes desaparecidos e que ainda querem resposta para os desaparecidos. Que ainda não encontraram os corpos e querem enterrar. Enfim, a família dos mortos querem saber dos restos mortais, porque estão insepultos ainda. Então, as famílias que sofreram larga tortura querem resposta para a tortura. Então, há diversas correntes que se interagem para formar esse arcabouço, né, de restabelecimento aí da verdade. E esse recorte, antes de 64, ele é um pouco deixado de lado. Não é que ninguém, mas assim, não se dá importância devida para esse recorte que é pós-46, que é posterior também a uma ditadura muito grave que nós tivemos no Brasil, que foi a ditadura do Estado Novo, né? Que também colocou nos porões, nas delegacias, na clandestinidade, muitas pessoas, né? E posteriormente isso, após 46, restabelece um processo de democracia, mas em função do processo de Guerra Fria que acontecia no mundo e a divisão geopolítica do mundo, faz com que se foque novamente uma ofensiva
em cima dos partidos comunistas, né? E tanto que aqui o Partido Comunista do Brasil, ele é caçado por um argumento absurdo, né? Um argumento, para não dizer um argumento idiota, que era por causa da sua preposição, né? Não era o Partido Comunista no Brasil, o Partido Comunista do Brasil, ou seja, significava que era braço de uma organização internacional. Então, essa preposição, e se quem tiver interesse histórico observar na lei de cassação do partido, vai observar que foi isso que fez com que o partido fosse cassado e com que fossem tirados os mandatos dos 14 deputados comunistas, né? Dentre eles, o Jorge Amado, João Amazonas, Carlos Marighella, né? Lincoln Oeste, enfim, diversos combatentes que trouxeram para a Constituinte de 46 contribuições importantes. Por exemplo, descanso semanal remunerado. Para nós trabalhadores aqui, para os ouvintes da CUT que nos ouvem, o descanso semanal remunerado foi colocado na Constituição de 46 por essa bancada comunista, né? Ou seja, então eram deputados ligados aos movimentos populares. Pela primeira vez na história do Brasil, você tem uma bancada de deputados que tinha, é claro, tinha também acesso na intelectualidade, né, na academia, mas tinha aquele clamor popular do pós-guerra, né, que organizou, que veio, transformou novamente o Partido Comunista num partido legal e ofereceu os seus quadros para esse processo. Então, o restabelecimento dos mandatos comunistas, assim como nós tivemos no dia de hoje o restabelecimento do mandato do deputado José Rodrigues Vieira Neto na Assembleia Legislativa do Estado, eles são fundamentais para a gente recuperar a história política e para que as pessoas conheçam, né, e não sejam obrigadas a fazer uma análise imposta, mas conheçam os lados da história e possam, através desse conhecimento de todos os lados, formar a sua própria opinião. Perfeito. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo agora e já retomamos com essa questão dos trabalhos aqui da comissão. Repercute, volta já. Ei, coelho, vamos passear na floresta? Por que na floresta? Eu não sou Chapeuzinho Vermelho não, hein? Que isso, coelho, somos amigos desde criança. Está bem, vamos então. Onde vocês vão? Vamos passear na floresta. Na floresta? Não posso esperar mais. Não aguento de fome. Galo, você comeu meu amigo. Não aguentava mais de tanta fome. Vocês viram o meu coelho? O lobo comeu. Eu? Ele que comeu o coelho, meu amigo, de uma vez só. Quem comeu o meu coelho? Não fui eu. Mentira, foi ele. Passarinho, quem comeu o coelho? Eu não estava olhando na hora, mas galos não comem coelhos. São os lobos que comem. Eu sei que foi você, seu lobo sonso, direto pra cadeia. Mas não fui eu, esse Você está passarinho preso, louco. você vai pra O galo cadeia, é um louco, ele assassino de comeu o coelho. coelho. O fato é único, as opiniões não. Questione as notícias, ouça outras versões. É com a verdade que se constrói a democracia. Quero falar também. Olá, o Repercute está de volta. Bom, Ivete, a gente estava falando da importância desse resgate histórico, né, que a gente tem visto como fruto da Comissão da Verdade, mas a gente tem também aí, recentemente, uma série de documentários, como o Márcio falou, esse documentário do Marighella. Tivemos também recentemente a estreia desse documentário Dossiê Jango, também falando sobre um caso polêmico da nossa história, uma história ainda controversa, que não foi esclarecida, né, se de fato o Jango teria sido assassinado ou não, né, qual foi todo esse processo que se deu, e a própria intervenção aí, norte-americana também na política da América do Sul. Como é que vocês têm avaliado isso, né, qual a importância da gente debater esse período da nossa história? Então, é importante a gente salientar, como disse o Márcio, que o nosso período de apuração vai de 1946 a 1988.
pesquisa e apuração de fatos desse período. Dentro disso, nós pegamos justamente o período de Guerra Fria, né, do pós-guerra, e em que havia aquela contraponto Estados Unidos versus União Soviética, e aí começam, vamos dizer assim, as perseguições, especialmente ao Partido Comunista, por se imaginar que ele vinha de lá da União Soviética, e realmente tinham uma ligação, mas né, era um partido político legalmente constituído. E aí dentro disso começa também dentro do próprio Exército, né, se cria a Escola Superior de Guerra em 1949, e a doutrina da segurança nacional, que via nos movimentos sociais o inimigo interno. O inimigo interno, principalmente os de esquerda. E começa a se colocar na cabeça da sociedade brasileira que nós devíamos combater o comunismo. Aí chegamos ao período de 59, Revolução Cubana, onde os Estados Unidos não aceitam de forma alguma qualquer vinculação do resto da América Latina com Cuba, porque representava um grande perigo. A cubanização ou a comunização representava um grande perigo para os interesses norte-americanos. Então eles passam a ter uma hegemonia dentro dos governos latino-americanos, mandando seus agentes para vasculhar as nossas organizações. Aqui, no documentário Dossiê Jango, você vê que havia em todos Banco do Brasil, por exemplo, em todos os órgãos, os que tratavam de reforma agrária, tinha um agente da CIA infiltrado, e vieram mais de 4.000 agentes da CIA e se infiltraram, porque o Brasil era fundamental que se iniciasse um processo aqui de militarização, vamos dizer assim, através do Brasil, para servir de exemplo daí para a criação de novas ditaduras militares em outros países da América Latina. Dentro disso, o golpe de 1964 ele já vinha sendo engendrado, foi, de certa maneira, bloqueado aí no período do governo Getúlio Vargas, em 1954, e aí, com a morte do Getúlio Vargas e a manifestação popular, ele acaba sendo abortado e vai para 1964. 1964, depois do golpe, e o Jango vai para o Uruguai. Acontece o golpe no Uruguai, posteriormente, ele vai para Buenos Aires, ele está num hotel, e nesse hotel, segundo um agente da repressão uruguaia, que foi preso aqui no Brasil, ele confessa que houve uma modificação nos remédios que ele tomava, ele era cardíaco, ele foi mudada a cápsula, dentro da cápsula foi aberta a cápsula do remédio e teriam envenenado o Jango. Como não foi feita autópsia, quando veio o corpo para o Brasil, depois de uma luta intensa para ele vir ser enterrado no Brasil, se eu não me engano, 1973, acho que foi, que ele faleceu, plena ditadura militar aqui, sim, foi uma luta muito grande para ele vir ser enterrado no Rio Grande do Sul, na sua terra natal. E aí ele é enterrado sem nenhuma autópsia. E hoje se discute, então, a exumação do corpo para se fazer essa autópsia. Se será possível, não sei, mas será um fato simbólico importante, mesmo que se não se consiga chegar a uma conclusão. Há a confissão desse agente e há toda uma evidência de que isso possa ter acontecido pelo histórico de outros presidentes da América Latina, que aconteceu a mesma coisa, e porque a Buenos Aires tinha já um grupo de
vamos dizer assim, de polícia paralela, que entrava nos hotéis e assassinavam os políticos de esquerda. Sim. Então, é um quadro importante, assim, e acho que esse documentário mostra muito bem o que aconteceu. O fato que precisa ser estabelecido, né? Que precisa, essa verdade precisa ser restabelecida. Márcio, ainda rapidamente, eu queria também que você falasse um pouquinho como é que é a interação hoje da Comissão Estadual com a Comissão Nacional da Verdade. Como é que estão trabalhando isso? Só complementando essa discussão que a Ivete abre aqui, que é fundamental, existe também um outro documentário que já está, inclusive, disponível na internet, que é O Dia que Durou 21 Anos. Isso. Ele fala justamente sobre essa interferência dos Estados Unidos na organização do golpe militar aqui no Brasil. E eu acho que nós temos que começar a fazer uma outra referência, porque do ponto de vista didático, a gente sempre falou do golpe militar e tal, que de fato foi o que aconteceu. Mas nós temos que entender que o golpe no Brasil foi um golpe civil-militar, que teve apoio de empresas, de latifundiários, grandes interesses econômicos. Grandes interesses econômicos envolvidos nesse sentido, de não deixar com que o Brasil, de veículos de imprensa, que não deixar com que o Brasil passasse para outra esfera de atuação política. Porque no pós-guerra, como a gente já falou aqui, o mundo foi dividido em áreas de influência política. Né? Na famosa Conferência de Yalta, o mundo se divide em áreas de influência e a América Latina fica sob a área de influência do bloco ocidental, né, que era capitaneado pelos Estados Unidos. Então, nesse sentido, esses esforços e até, inclusive, esses períodos de exceção, eles são impostos justamente para não ferir interesses políticos e principalmente interesses econômicos que estão colocados. Então, acho que isso é fundamental que a gente diga. Nós, da Comissão da Verdade, temos uma relação não hierárquica, mas uma relação interessante com a Comissão Nacional da Verdade, por dois motivos. Primeiro, que nós vamos fazer um relatório aqui no Paraná das atividades, né, das pessoas que sofreram as agruras, das entidades que sofreram, e até queria fazer um parêntese aqui, Daniel, dizer que a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, tem a sua Comissão Nacional da Verdade, para que os sindicatos procurem a CUT aqui no Paraná, para que a gente saiba o que aconteceu com esses sindicatos, se eles sofreram intervenção, quem foram as pessoas que sofreram, se podem nos indicar para a Comissão Estadual da Verdade pessoas, para que a gente possa fazer oitivas com essas pessoas, para poder esclarecer melhor esse fato. Então, essa relação, fechando parênteses, né, essa relação com a Comissão Nacional da Verdade, ela é nesse sentido. Nós vamos ser parte do relatório final que vai ser apresentado. E teremos um relatório estadual com base em todos esses trabalhos que nós realizamos e iremos realizar daqui para frente, né? As oitivas, as parcerias com a Comissão de Anistia, as parcerias com o Fórum. Importante mencionar que nós vamos fazer a nossa terceira audiência pública aqui em Curitiba, nos dias 7, 8 e 9 de outubro, na Câmara de Vereadores, que já foi disponibilizada nesses 3 dias para fazermos as oitivas de todas as pessoas que ainda não foram ouvidas daqui de Curitiba e região, né? Exatamente. Bom, infelizmente, nosso programa já chegou ao final, esgotou o tempo. Acho que, de fato, é um assunto que a gente sabe que tem que ser Claro. Então, só, Daniel, só para fechar, é o seguinte, nós estamos com uma página da Comissão da Verdade no Facebook. Importante divulgar. Né? Que é para que a gente possa estabelecer o contato. Então, fica aqui também o contato, marciokiller@gmail, quem tiver sugestão de oitiva, quiser saber mais sobre a Comissão da Verdade, a gente está à disposição e agradecemos o espaço. Legal, eu que agradeço, Márcio e Ivete, obrigado pela disponibilidade. Certamente esse tema vai ser assunto aí dos nossos próximos programas também. O Repercute vai ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Até o próximo programa.